Ordem Rosa Cruz. Essa matéria é tranquila. Para quem chegou mais tarde aí, eu vou disponibilizar para vocês a partir de terça-feira a provinha de vocês lá na plataforma. Vocês podem responder com tempo aí. 30 dias tá bom para vocês? Tá bom? 30 dias, uma pergunta a cada tema. Capricha, gente. Ó, eu vou pôr a pergunta na sequência das aulas que eu dei. Então você já vai direto, o texto tá lá. Não, slide não, né, irmão? Ó, slide, você vai ler a matéria, né, para achar a resposta. Não, filho, eu sei, mas a gente vai ver, vai formular a resposta através do slide também, não? Não, leia o texto e dá a sua resposta. O texto tá lá, irmão. Então, vou fazer uma pergunta de cada texto na sequência, que tá lá. Segunda, tá tudo direitinho lá. Aí você responde com calma, tranquilão, tá bom? E me entrega por lá também. E agora nós começamos a partir da semana que vem religiões orientais, tá bom? Mas vamos concluir aqui essa ordem Rosa Cruz, porque tem no Brasil. Tem no Brasil. Essa aqui fica no Paraná. Na internet tem muito material, no Rio tem. Calma que nós vamos chegar lá. Bom, eu vou ler para vocês, depois vocês vão me ajudar. A finalidade da ordem, olha só, gente. Todo texto, todo grupo, nós estudamos esse princípio. Não é isso que o ICP faz e que a matéria, vamos comparar. Então vamos ver a finalidade da ordem. Qual é a finalidade? A finalidade da ordem é estudar, testar e ensinar as leis de Deus. Olha que coisa linda, irmão. Ensinar as leis de Deus e da natureza, capazes de tornar nossos membros mestres do sagrado templo, o corpo físico. Bom, nós não somos templo do Espírito Santo? Tranquilo até aí, né, a linguagem. E obreiros do divino laboratório, os reinos da natureza. Aí já começou a complicar. Isto nos permite prestar auxílio mais eficaz aos que ainda não conhecem aquelas leis e que precisam de assistência. Todo iniciado tem o dever de servir, considerando imperativo estudar e praticar as leis ensinadas em nossa ordem, aplicando-as sempre que oportuno. Então o camarada vai aprender para a vida dele, para ajudar também as pessoas. Por quê? Porque esse grupo é um grupo de estudiosos que, para eles estão na condição de iluminados nesse sentido. Estão acima do saber padrão comum da humanidade. Bom, o objetivo maior dos Rosa Cruzes sempre foi ajudar toda a humanidade a evoluir ao mais alto grau de perfeição terrena e prestar auxílio a toda criatura para a glória de Deus e o bem-estar da humanidade. É interessante o texto, não é? Muito bem, interessante. Bom, o que acontece? Antes de entrar nesse texto, se você for estudar, isso tem na internet, tem esse material, vou deixar lá para vocês. Quando surge o movimento, eles têm um grupo, eles ensinam, que surgiu no Egito, na época da 18ª dinastia, com o faraó que somou tudo e chegou no saber máximo, chamado de Akhenaton. O que é o Akhenaton, esse faraó? Ele quis terminar com o politeísmo no Egito, porque os egípcios não adoravam vários deuses. Ele quis unificar, criar o monoteísmo, a um único Deus, Amon-Ra, Deus Sol, que seria na concepção deles. Então ele pegou todos os conhecimentos, os estudos dos sábios, dos sacerdotes, porque o Egito realmente, pelo menos dentro da arquitetura, né, a gente vê aí as construções, as pirâmides, enfim, juntou tudo e formou então um saber, uma escola de sábios, sacerdotes, e tentou implantar o monoteísmo. Aí tem uma questão que não está nem no material, mas quando vocês, não sei se vocês aprenderam a história dos hebreus, sobre quem foi a rainha que criou Moisés, que adotou Moisés. Vocês já estudaram isso aí? A Hatshepsut, Totumés III.
Bom, então, até uma sugestão, se tiver alguma mulher grávida aí, pôr o nome na filhinha, Hatshepsut, bonito, né? Mas vamos voltar aqui então. Olha só, o que acontece? Tem literatura que quer colocar que o Akhenaton é antes de Moisés. Por quê? Porque querem dizer, isso é ceticismo, que Moisés foi influenciado pelo monoteísmo de Akhenaton. Ocorre que o Akhenaton, ele é depois de Moisés, mas aí existe uma briga na cronologia aí. Mas é mais, para nós, é mais simples entender e achar que realmente é ele que foi influenciado por Moisés, porque olha a libertação que Deus fez com o monoteísmo, quando todo mundo adorava um único Deus e eles vão sair do Egito. Então já começa por aí. Mas veja onde essa ordem nasce, segundo eles, com os sábios do Egito, que foram propagando esse conhecimento na Grécia, para os filósofos, Platão, Aristóteles, todos eles, todos esses grandes homens, Pitágoras, enfim, estão dentro desse saber que a ordem, e ela fala com orgulho isso aí, só que isso não tem como provar. Não tem. Aí vem esse segundo aqui, que é o Christian, ele é alemão, 1375, 1484, é conhecido como fundador. Aí já vamos falar, assim como no Espiritismo tem o Espiritismo moderno, com Allan Kardec, esse seria essa ideia, esse é o fundador da ordem, Rosa Cruz, ou Fraternidade, que são vários nomes, mas tudo dentro da mesma essência. Só que esse também, irmão, não tem, quando a gente começa a examinar a história dele, não tem muito como provar também que realmente esse homem existiu, tá? Mas eles dizem isso, vamos concordar. E o Christian, ele foi para o Egito e estudou nas escolas dos sábios lá no Egito também, foi acumulando toda aquela sabedoria e na Alemanha, nos países vizinhos da Europa, foi acumulando todo esse saber e formou, então nasce a ordem Rosa Cruz, que é formada destes homens que têm esse saber místico, transcendental, segundo eles. Bom, aí tem a Morse, que é a antiga mística ordem Rosa Cruz, aí é a sigla, fundada em 1915 pelo ocultista Spencer, Spencer Levy, em Nova York, aí já é bem novo, 1915. Vê que nós estávamos estudando aqui o pentecostalismo em 1910, ele vem para o Brasil, aqui nós estamos em 1915, 5 anos depois. Oi? Não, esse tem no Paraná, é o modelo, veja a arte egípcia aí. Aqui? Então assim, eu acho que eu já passei lá. É um padrão, tá bom? Bem, aí vem a fraternidade fundada por Max Engel em 1907, Califórnia, Estados Unidos. Veja, são escolas, não tem as escolas teológicas? Não, eles têm escolas, não tem escola teológica Betel, escola teológica Logos, escola teológica, mas a fonte não é a mesma, a palavra de Deus? Então vamos pensar assim, a Rosa Cruz tem escola, fraternidade, tem a ordem, tem a morte, entendeu? Mas são escolas de pensadores que acumulam esses ensinamentos destes sábios, segundo eles, que trabalhavam em toda essa área, e vão desenvolver monografias, quer dizer, tratados, e vão disponibilizar. E você pode fazer o curso deles por correspondência, a palavra antiga correspondência seria por a distância. Ninguém usa mais a palavra correspondência, mas no nosso livro, quando foi escrito, ainda era correspondência, tá? Mas seria a distância. Tem muito material na internet. Bom, então suas revistas e suas monografias de estudo por correspondência têm uma grande circulação em todo o mundo. Qualquer pessoa que deseja se tornar Rosa Cruz poderá fazê-lo, tornando-se um aluno à distância, Essa palavra correspondência está feia. Pagando mensalmente. Então você tem um custo, claro, de correio, mas agora tem muito material na internet, para os iniciados que estão começando. Bom,
Isso é só uma breve história. Já disseram que o trabalho Rosa Cruz se torna uma religião para alguns de seus membros. Então veja bem, assim como a maçonaria, eles não querem aceitar a condição de religião. Não, aqui não é religião, é um trabalho de estudo filosófico, enfim, mas não é religião. Mesma coisa que a maçonaria, mesma coisa, não é religião. Não, só que, olha lá, eles mesmos falando, isto é verdade, desde que com isto não se queira dizer que a ordem se transforma em igreja. Bom, igreja é uma coisa do cristianismo, igreja. Rosa Cruzes se pede que frequente as suas respectivas igrejas e que cooperem no bom trabalho que estão realizando. Ao mesmo tempo, porém, os ensinamentos da morte podem se tornar a religião de uma pessoa, seja ela metodista, presbiteriana, protestante, episcopal, católica, romana ou de qualquer outra seita. Qualquer pessoa pode participar de uma... Irmãos, é exatamente igual à maçonaria que nós já estudamos aqui. Bem, se para o estudante, olha o detalhe, se para o estudante os ensinamentos Rosa Cruzes tiverem se tornado sua religião, deixe que eles permaneçam assim. Olha aí, ó. Não está falando para buscar, não, aqui não é religião, não era para falar? Não, deixa que permaneça assim. Como coisa pessoal, apenas seus, e não permita que um gesto, uma palavra de sua parte possa sugerir alguém que prefere permanecer afastado das igrejas devido aos seus estudos Rosa Cruzes. Poderá ser leal a ambos, auxiliar a ambos e, ao mesmo tempo, servir a Deus e prestar maior auxílio à humanidade através destes dois canais. Dois canais. Não, aqui é religião, não é? Cristianismo é religião? Então, mas lá, que canal que é aquele? Primeiro fala que não é, depois fala, não, se a pessoa quiser só ser Rosa Cruz, tudo bem, está servindo aqui, tudo bem, mas se ele quiser ter dois canais, não é assim a maçonaria? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Bom, agora é claro que eles vão falar que... para atrair, né, gente? Para atrair pessoas. Só que essas duas, tanto Rosa Cruz quanto maçom, você não vê que pobre está nisso aí, né? Só gente bem financeiramente. Não posso afirmar isso aí. Não posso afirmar. Porque dizem que não tem um tanto pacto, o senhor conhece alguma coisa sobre isso, não? O quê? Pacto, que é feito... Não, mas aí, irmão, lembra que eu falei aqui que nós não vamos precisar de saber o que é secreto para estudar o grupo. Não há necessidade. Se já é secreto é entre eles. Aí é fantasia, irmão, porque se você não sabe, não é secreto, como é que nós vamos falar? Não é? Os Rosa Cruz apresentam certos benefícios. Então, por exemplo, o que você ganha pertencendo ao movimento? Melhora da saúde. A ordem admite a cura baseado no fato do sistema nervoso autônomo distribui a todas as partes do corpo uma energia intangível. Quer dizer, eles conseguem até a longa distância, né? Seria a telepatia que fala, a longa distância, a pessoa está lá, então consegue, até por meio de palavras, de mantras, palavras que eles utilizam que traz saúde para a pessoa. Depois vocês vão ver com mais detalhe no material. Melhora em compreensão espiritual e maior felicidade, a pessoa é mais feliz. Olha aí, ó, tem uma compreensão espiritual melhor, olha aí o detalhe. Melhora dos afazeres mundanos, seu dia a dia, as coisas que você faz. Melhora dos afazeres domésticos, no cuidado de crianças, no companheirismo com o cônjuge, e em outros assuntos íntimos. Desenvolvimento a companheirismo intelectual, você tem um relacionamento melhor intelectual com as pessoas, até aí. Esses benefícios oferecidos pela ordem são alcançados por intermédio de poderes ligados ao ocultismo, entendidos como resultado do desenvolvimento mental. Aí já é problema, não é? O ocultismo. Bem, lembra do ocultismo lá em Deuteronômio? Juramento, tem juramento também, GT. Lembra da maçonaria? Tem juramento, diante do sinal da cruz, porque a cruz é um símbolo, não é a cruz do cristianismo.
A cruz para eles é o símbolo do ser humano com os braços abertos. Tem esse significado a cruz para eles. Prometo por minha honra não revelar a ninguém que não seja conhecido, frater ou soror. Aí vem do latim, irmão da mesma comunidade, e irmã. Detalhe, mulher pode fazer parte do movimento, já diferente da maçonaria. Lembra que nós aprendemos? Que no estatuto da maçonaria não pode. Já tem mulher que pode fazer parte do movimento. Desta ordem, os sinais secretos ou palavras que aprender antes, durante ou depois de ter passado pelo primeiro grau. Então, tem grau também. Vai evoluindo. Aliás, tem um grau da maçonaria que chama Rosa Cruz. Deixei os slides para você. O nome é Rosa Cruz. Tá bom? Bom, Rosa Cruz, símbolo abstrato artificial composto de 2 elementos. Representa o corpo humano, já falei, com os braços abertos, voltados para a luz. Essa luz lembra lá do sol, lá do Akhenaton, Amon-Ra, lembra o sol? No centro, no ponto em que o braço horizontal da cruz se une à madeira vertical, está sobreposta a rosa, representando a personalidade alma. Essa rosa, parcialmente desabrochada, simboliza a consciência em evolução, à medida que recebe a luz maior. Então, isso que simboliza. E até o meio de comprimento deles tem a ver com este simbolismo. A Ordem Rosa Cruz admite a astrologia. Olha, lembra que nós falamos na aula passada, a astrologia e a astronomia. A astronomia é uma ciência. A astrologia já vem aí para a questão mística ocultista. Declarando, os astrólogos afirmam que alguns minutos de diferença na hora do nascimento implicam em grande alteração na personalidade e caráter do indivíduo. A verdade é que em cada 5 ou 7 minutos, pelo menos, ocorrem determinadas alterações planetárias que nos afetam, e que a cada 7 minutos todo o corpo se altera ligeiramente em sua composição química e astral. O sangue faz um circuito completo através do corpo em aproximadamente 7 minutos, e em 7 minutos milhares de células do corpo se desgastam, deixam de cumprir sua finalidade, morrem, por assim dizer, de morte natural e são substituídas por milhares de células novas. Então, tudo está relacionado com os astros, com a astrologia, dentro do estudo deles. Aí você vê que são aqueles proibidos na palavra de Deus. Deuteronômio, nós já estudamos isso aí. A Ordem Rosa Cruz ensina como pronunciar as palavras mágicas. Lembra que eu falei dos mantras, palavras mágicas? Eu nem vou ler esse texto, mas tem 2 palavras aí, pelo menos, matrem, ambeta. Tem muito sentido, mas para eles são palavras que podem trazer saúde para uma pessoa, resolver uma questão. Para nós isso, eu nem coloquei textos bíblicos para refutar, porque não faz sentido para a gente isso aí. Mas eles têm isso aí e tem muitas mais palavras. Agora, o que interessa para nós é o seguinte, o que eles pensam da Bíblia. Porque não é religiões comparadas com a nossa fé. A nossa regra de fé é a Bíblia, então vamos comparar com a Bíblia. Então, sobre o dilúvio, se eu contar até 3, vocês leem para mim, para me ajudar? Já li bastante hoje, hein? Vocês leem para mim? Sim. Então vamos lá. 1, 2, 3. A história do grande dilúvio que sobreveio para destruir todas as pessoas mais no mundo e originou-se com a besta da grande rocha branca e foi levada a diferentes terras pelos representantes da organização que tinham de modificar a história para se adaptar à religião e aos ensinamentos filosóficos e místicos de suas tribos e povos individuais. Tem sentido? Viram aí, ó, GFB, Grande Loja Branca. Então ali no F, na verdade, ali é fraternidade, né?
Grande Fraternidade Branca, que é da Grande Loja Branca. É o nome que eles dão, não tem nada a ver com cor de pele aí, tá? É o nome da Fraternidade Branca no sentido de luz, no sentido de evoluído. Tem sentido esse texto, irmãos, com a Bíblia? Por que aconteceu o dilúvio? Bora! Qual foi a causa do dilúvio? Bora! Corrupção humana. Corrupção. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens, a descendência caimita, era mais formosa, tomaram para si mulheres. Esta mistura provocou a corrupção humana. Então, a causa do dilúvio foi essa mistura. E a causa também da volta de Jesus, tudo é a mistura. A igreja é a luz do mundo. Se a igreja se mistura, olha um problema sério, ela deixa de ser sal, ela se corrompe. Esse foi o problema também dos filhos de Israel, no livro de Juízes, a mistura. Não pode misturar, não pode. Então, essa foi a causa do dilúvio, a corrupção humana. Não tem nada a ver com essa explicação deles. Agora, vejam aí, sobre o sonho de Jacó em Betel. Olha a interpretação desses sábios, desses místicos, desses conhecedores que estão acima da média, que recebem revelações. Olha só: verificará no fim da história, conforme apresentada no capítulo 28 de Gênesis, que após Jacó despertar cedo pela manhã, apanhou a pedra que tinha usado como travesseiro e ergueu-se como um pilar, derramando óleo sobre ela, chamando o lugar de Betel. Era uma prática comum para as comunidades e distritos que veneravam a forma fálica de adoração, ou erigir ao lado de estradas ou deserto altares que constituíam em uma pedra arredondada. Você sabe o que é o que significa isso aí? Fórmula fálica. Já viram falar disso aí? Oi? Órgão masculino. Eles erigiam altares porque eles acreditavam que, em função da fecundação, tinha até sacerdotisa, né, entre aspas. Então, eles faziam esses altares que representavam o órgão masculino. É isso que significa. Agora, o que tem a ver o texto de Jacó com isso aqui? Olha, e depois ele falando que era um símbolo, forma fálica de adoração. Realmente, os pagãos adoravam, realmente existiu isso aí. A sagrada, entre aspas, prostituição, isso aí é histórico. Mas o que tem a ver, gente, o relato bíblico? Alguém já viu falar disso daí, que Jacó estava... Não faz assim não é? Faz assim não, ó Deus, deixa Deus te usar. Que horas são, irmãos? 9h30. Tá tranquilo. Jardim do Éden. Vou ler para vocês. Assim, no alvorecer da evolução do homem, encontramos o homem e a mulher em um lugar alegoricamente chamado Éden, o Jardim do Éden. De certo modo, devemos interpretar esse jardim como sendo um lugar representando tudo que Deus criou e tudo que procedeu ao homem no processo dessa evolução física. O homem ali representava o padrão mais elevado de vida criada, evoluída. Ao seu redor estavam todas as coisas das quais ele provinha: plantas, flores, animais, terra, fogo, enfim. Era realmente um jardim, se tomarmos o significado da palavra jardim em seu verdadeiro sentido. Era como um museu, um anfiteatro. A palavra Éden, de origem hebraica, significa deleite, um local de sonhos, de retrospecção e introspecção agradáveis. Devemos, portanto, considerar o Jardim do Éden como uma condição e não um lugar. Está vendo? Pois, onde quer que o homem tenha inicialmente se tornado consciente do seu eu divino,
mais elevado, devemos considerar a terra ao seu redor, as coisas viventes, o mundo de criação material, como um verdadeiro jardim ou museu de deleite. Ele ali estava como a perfeição de tudo e, dizem-nos, foi criado para o primeiro homem, uma mulher. Está vendo como que é interpretado, irmão, o jardim? Professor, aí já cabe, sabe o quê? Adorou mais a criatura do que o Criador. Não. Ele adora mais a terra, eu entendi. Adora mais a terra do que lá o jardim criado por Deus. Eles consideram, quer dizer, o jardim é o próprio sistema, que só você, quando evolui intelectualmente, dentro do padrão deles, você começa a enxergar tudo como um jardim de deleite, quer dizer, um paraíso. Exatamente. Agora, só que daí cai no panteísmo. Você sabe o que é o panteísmo? Quem sabe? Pois não. Deus é tudo. Tudo é Deus. Nós temos um Criador e nós somos criaturas. Você tem Deus Criador e as criaturas, dos anjos até tudo que Deus fez. Criação de Deus. O panteísmo não. Logo, nós somos deuses, tudo faz parte de um único sistema. E aí a mente universal, como inteligência, está presente em todas as células do nosso ser e é acessível como infinita sabedoria. Entretanto, a mente cósmica, olha a linguagem da nova era, a mente cósmica, Deus é uma mente cósmica, não contém em si mesmo todos os detalhes próprios do conhecimento e da experiência do homem. Antes, é uma forma transcendental de consciência. Para o místico, a consciência de Deus se estende a todas as coisas e nelas penetra. A palavra cósmico é usada permutavelmente com Deus para significar o princípio universal e unificador da consciência de Deus. Irmãos, eu nem citei versículos aqui, porque nós já sabemos que esse texto é apócrifo, não tem sentido. Lá no início, o foco que eles dão é para estudar, né? Deus em sua misericórdia recusa-se a atender às nossas súplicas, por saber dos infortúnios que nos adviriam, se Ele pudesse revogar e de fato revogasse suas próprias leis para atender às nossas preces, por mais angustiante que seja a nossa necessidade do ponto de vista humano. O que esse texto está falando? Aí já entra até o deísmo. O que é o deísmo? Você sabe o que é o deísmo? O deísmo ainda crê em Deus. Crê em Deus, só que Deus, o mundo seria como um relógio. Deus fez o planeta, fez tudo, deu corda e se vira nos 30, saiu fora. Ou seja, Deus não nos ouve. Nessa concepção deles, é a mesma coisa. Além de ser panteísta, logo, Deus não pode atender a minha oração. Quando você ora a Deus, Deus não é um ser pessoal. Você não consegue se relacionar com Deus. Não tem como Deus te atender. Logo, você mesmo precisa desenvolver a sua mente, buscando pelo misticismo transcendental, o ocultismo, para você conseguir resolver os seus problemas. Está vendo? Está aí. Você vê que aí já foge totalmente do cristianismo. E aí como é que é? Como que está para caminhar pelos dois lugares, dois caminhos que eles sugerem, que não há problema algum? Tem jeito? Não tem. Trindade. A Ordem Rosa Cruz admite a Trindade da seguinte forma. Olha só, os místicos compreendiam muito bem o que Jesus quis dizer por Sagrada Trindade ou por Pai, Filho e Espírito Santo. Eles conheciam a lei do triângulo e como a divindade pode ser representada pelo símbolo do triângulo ou pelos três. Eles não puderam compreender, contudo, as características da religião cristã adicionadas a ela século depois. Não puderam, quer dizer, você viu a concepção? Eles não acreditam em três, porque já vimos que são panteístas, então não acreditam na Santíssima em três pessoas. Acreditam nessa força em forma de triângulo, que é uma... Aliás, o símbolo deles também envolve o triângulo. Tem o triângulo, a cruz dentro e a rosa,
que é o desbrochar do conhecimento, a rosa. O braço aberto é o homem, né? E esse triângulo é essa energia aí da Trindade. E Jesus? Jesus foi inquestionavelmente a culminação da evolução de centenas dos grandes místicos e seres inspirados dos séculos anteriores. Logo, acreditam na reencarnação. Olha aí outro grupo aí. Vocês estão tudo assim, porque... Que horas são? Que horas são? 9h38. Eu posso ir até 9h45, não é isso? Então vamos lá. No tempo devido, Jesus, o homem-Deus, nasce e cresce até se tornar um homem adulto, normal, natural. A igreja cristã é tradicionalmente omissa quanto ao que se passou com Jesus durante o período de sua adolescência e juventude. Nós somos omissos, a igreja, a Bíblia é omissa. A tradição da nossa ordem afirma que ele estava sendo treinado nas diversas religiões, nas escolas de mistério, aprendendo a lidar com todos os tipos de personalidade e a ensinar ao povo de sua época as grandes verdades sobre o significado da vida. Isso daí, nós vamos, na nova era ensina isso também. A Bíblia fala de Jesus quando ele tem que ele encontra os pais dele, né? Ele desapareceu, foram procurar, ele estava no templo ensinando, 12 anos, depois muda para 30. Esses 18 anos, essa lacuna, Jesus foi para a Índia aprender com os sábios da Índia e outros. Assim. Quer dizer, agora a gente, como é que nós vamos? Você não tem. Você tem mais de 5 mil manuscritos do Novo Testamento. Não tem. E ele sabe que foi. Ele sabe. É a revelação dos sábios dele. Nós que podemos ver o futuro, compreendemos que o próximo grande Salvador mundial, o próximo Cristo do homem e o Filho de Deus, nascerá livre de qualquer relação com qualquer organização, com qualquer seita ou religião, com qualquer movimento que seja limitado a certas pessoas ou crenças. Ou seja, vai ter um outro Cristo. Ele fala que vai nascer sobre a Olha isso aqui, gente, isso tudo, olha, gente, esses slides, gente, eu preparo para vocês, é tudo da matéria, tá? Tudo da matéria. Tem um slide, se você pegar o ponto, você vai encontrar lá. A mãe e o pai de Jesus tinham vivido na comunidade essênica. Vocês sabem quem são os essênios? Eles viviam lá nas margens do Mar Morto. Nas margens do Mar Morto, ali eles habitavam ali, naquela região. Há possibilidade de João Batista ter realmente convivido com eles. Há essa possibilidade, não tem como provar, mas eles viviam naquela região. E, segundo os essênios, eles eram radicais, a religião deles. Então, olha aí, ó. A mãe e o pai de Jesus tinham vivido na comunidade essênica. José era um membro dos graus elevados da Irmandade. Não é que eles tiraram isso aí, irmãos? Que documento é esse? Enquanto que Maria era uma virgem vestal. Você sabe o que é virgem vestal? É uma deusa, mas vestal é no sentido de uma virgem religiosa. Uma virgem, existiam essas virgens aí no Império, né, na Grécia, virgem vestal, é a deusa Vesta, vocês procuram lá, tem. Mas no caso aí que ela vivia como uma religiosa virgem, em um dos templos da Irmandade. Irmandade. Tem nada a ver com a congregação, não tem nada a ver, vamos lá. Assim, Jesus nasceu da Irmandade Essênia, né, está Essênia. Mas a Irmandade Essênia não constituía uma religião ou igreja, ou realmente uma seita, entendeu? Os essênios têm aí material, dá um Google lá, tranquilo, e eles existiram realmente, eles tinham um comportamento diferente, encontraram nesses lugares os manuscritos mais antigos
da Bíblia, encontraram lá num jarro o manuscrito do profeta Isaías, 100 anos antes de Cristo. Tudo certo, mas não encontraram nada disso daí. Eu nunca li sobre isso aí. A doutrina da expiação ensinada pela igreja consiste em que Cristo expiou todos os pecados da humanidade, correto? Correto. Morrendo na cruz. Como o homem havia caído em tão forte condição de pecado, e o abismo entre ele e Deus tinha se tornado tão grande que era impossível o próprio homem fazer alguma coisa para expiar o seu pecado, foi necessário que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, fizesse essa expiação pelo homem. Tranquilo? Tranquilo. Sabemos que a doutrina da expiação é misticamente verdadeira, mas somente no sentido de que o próprio homem, alcançando o estado de consciência cósmica, pode expiar o seu estado pecaminoso. Mas ao mesmo tempo que fala, depois nega, chuta tudo. É brincadeira, irmãos? Mas é isso aí. Só essa para concluir, tá? Para liberar vocês. Olha isso aqui, irmãos. Olha isso. Eu sou o caminho. Naturalmente temos essa outra maravilhosa e iluminada declaração do grande mestre, falando desta vez como Cristo ressuscitado. Todas as religiões elogiam Jesus, viu? Tem esse detalhe. Até Jesus, quando fez uma pesquisa perguntando quem diz os homens que eu sou, só foi elogiado. Mas só Pedro teve a revelação, porque para saber quem Jesus é de fato, precisa necessariamente ter o Espírito Santo. Tá? Isso é importante. Bom, mas vem lá. A declaração que pode ser compreendida num sentido místico e nunca no sentido literal. Estas são as palavras: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega a meu Pai se eu não for por meu intermédio. Sabemos bastante acerca do grande mestre para saber que ele não pronunciou esta frase no sentido pessoal, e que ele não estava falando como Jesus, o homem, ou como um líder divino, mas como um mensageiro divino que falava para aqueles que compreenderam porque era ele o caminho. Naqueles dias, o caminho era uma escola mística, esotérica e secreta, que aqueles que guiavam aos outros no caminho eram perseguidos. Encontramos um acontecimento interessante a esse respeito. Bom, vocês entenderam? Quando Jesus estava falando do caminho, ele estava falando de um grupo que existia na época de místicos. Tem sentido para nós isso? Não tem, não. Bom, Satanás também não é um ser pessoal, tá? Nem vou ler. Colossenses 2, versículo 8. 1, 2, 3. Tenham cuidado para que ninguém venha enganá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Mas para quem não conhece a Bíblia, é fascinante, irmãos, esse mundo do ocultismo. Para quem não, as pessoas têm uma carência, existe um vazio interior que precisa ser preenchido. Então, coloca essas fontes, as vãs filosofias, e as pessoas que não conhecem a Bíblia ou que só frequentam igreja caem nessa situação. E aí começa a se envolver, vai cada vez querendo saber mais, se aprofundando, quando vai ver está totalmente. Professor, a gente faz uma matéria chamada filosofia, né? Então o professor ele tem muito cuidado para explicar, para não se tornar uma boa filosofia. Ele tem que entender. Não. A filosofia é boa, irmão. Todo mundo, a filosofia faz parte da nossa vida. Você tem uma filosofia de vida. Não pode misturar as coisas. Filosofia com vãs filosofias. Não pode misturar. Vamos agradecer a Deus? Então nós estamos cerrando o nosso primeiro ciclo. Muita coisa disso aqui nós vamos ver no hinduísmo.
em outras religiões filosóficas. Por isso que nós já damos uma passada tranquilão. Também não tem muito o que ver, o material vou deixar para vocês. E se Deus quiser, terça-feira você já acessa lá, tem a matéria, CCB, Rosa Cruz, os slides, os vídeos e a avaliaçãozinha para vocês. Tá bom? Tá tudo lá. Eu coloco sempre na terça-feira a aula que eu ministro. Porque é editado, eu vejo alguma palavra, alguma corte, tudo direitinho, tá bom? O sangue faz um circuito completo. O sangue faz um circuito completo assim. 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 O sangue faz um circuito completo. Morrem, por assim dizer. 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 Morrem, por assim dizer.